Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos tanto, porque somos tua família, estamos reunidos aqui como tua família. Não temos cerimônias, não temos regras de homens que nos dominam, nem nos oprimem. Temos o teu Espírito que nos consola. Temos tua verdade que nos orienta. Temos tua palavra que é lâmpada. Te agradecemos tanto porque estamos neste reino da luz. Reino de verdade, reino de justiça, reino de alegria. Te agradecemos tanto por isso, Senhor. Muito obrigado. E que mais uma vez nessa noite, o Senhor esteja falando, esteja ministrando, que o Senhor esteja liberando algo do Senhor, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para fortalecimento, esclarecimento, entendimento, e que tua verdade vá nos libertando cada dia mais, e que toda mentira vá retrocedendo, para que tua verdade vá sendo implantada, Senhor, aceleradamente, em nossos corações, no meio das nossas famílias, no meio das nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu posso ouvir um barulho de uma beijoca aí, de alguém que está do seu lado? Não? Opa, está ficando bom. Isso, ó, aí do meio aí foi bom, hein? Aí do meio aí foi bom. Ó, gostei. Muitas beijocas. Muitas beijocas, isso é muito bom. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos muito preciosos como família Reviver. O Senhor tem nos caminhado e nos encaminhado a verdades que tem nos libertado. Isso tem sido tão precioso para nós. Tem sido precioso para você também? Você que não pôde estar na reunião passada, peço a você que entre no nosso site e escute a palavra. Sempre quando você não vier, eu queria dar esse conselho a você. Porque um dos motivos para a gente estar congregando não é para a gente bater um ponto de alguma religiosidade que a gente faz. O motivo que a gente congrega é porque Deus está construindo algo em nós como família dele. E cada reunião que você não pode estar, pode ser uma palavra-chave para a construção de algo que o Senhor está querendo fazer especificamente na sua vida. Então, muitas vezes, a gente não vem, mas temos gravado as palavras. Em breve vamos gravar também vídeos junto com os áudios, para dar essa ferramenta para você não perder aquilo que o Senhor está falando. O Senhor está falando algo maravilhoso nesses dias. Está nos levando a uma exatidão, a desfrutar cada dia mais da palavra dEle, do reino dEle. Não fique de fora disso, tá bom? Eu quero trazer uma palavra hoje aos irmãos e quero intitulá-la de firmes na vontade de Deus. E nós temos o costume de perguntar para as pessoas, né? E aí, tá firme? E aí, firme e forte? Não temos o costume? E nós devemos saber e compreender se estamos firmes de fato naquilo que importa. Muitas vezes nós achamos que um irmão que está sempre nas reuniões é um irmão que está firme. Estar firme vai muito mais além do que estar em todas as reuniões. Porque muitas vezes podemos estar nas reuniões, mas o nosso coração está longe, nossa mente está longe, nosso coração não está alinhado com aquilo que Deus está falando, e aí mesmo de corpo presente, a gente pode achar que estou firme porque estou presente. Na verdade, nós vamos ver hoje que a grande firmeza que eu e você precisamos ter
e está na vontade de Deus? Estou firme na vontade de Deus? Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Veja que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, e existe um cooperador chamado Epáfras. É um bom nome para botar no seu filho, ó, Epáfras. Ou se você quiser, põe Aristarco também. Colossenses capítulo 4, versículo 12, está dizendo assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. E ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Amém? Firmeza é para ser exercida na vontade de Deus. Que estejamos moles em todas as outras coisas, mas firmes na vontade de Deus. Amém? Que a nossa pele vá enrugando, nosso corpo vá ficando murcho com o passar dos anos, não importa. Importa que a gente chegue nos 70, 80, 90 anos, 100 anos, firmes na vontade de Deus. Amém, queridos? E é para isso que estamos aqui. Para que uma criança seja firme na vontade de Deus, para que um adolescente, um jovem, esteja firme na vontade de Deus, para que os casamentos estejam firmes na vontade de Deus, para que os adultos, para que os idosos estejam firmes na vontade de Deus, e que toda a nossa casa e toda a família Reviver esteja firme em algo, na vontade de Deus. Que nosso desejo seja isso. Vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 27, porque o Espírito Santo, ele trabalha baseado na vontade de Deus. E nós precisamos entender o trabalho do Espírito e cooperar com esse trabalho. Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações, que é Deus, conhece a intenção do Espírito. Veja, o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Porque o Espírito intercede pelos santos, ou seja, por aqueles que nasceram de novo, foram santificados pelo sangue de Cristo. Veja, o Espírito Santo intercede pelos santos, veja, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo então tem uma base para a intercessão dele, tem uma base para a oração dele. E se o Espírito Santo intercede de acordo com a vontade de Deus, toda a minha e toda a sua oração, e toda a minha e sua decisão, que estiver fora da vontade de Deus, Deus não está comprometido comigo e com você. Isso é sério. Porque se eu estou orando algo que não é da vontade de Deus, e se eu estou tomando decisões que não têm a ver com a vontade de Deus, não adianta depois a gente orar para que Deus tenha misericórdia de nós, pensando que talvez Deus nos esqueceu, Deus não nos ama, será que está dando alguma coisa errada comigo? Parece que Deus não me ouve. Na verdade, Deus ouve a vontade dEle. E o Espírito que está em nós intercede para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Lá em 1 João capítulo 5, no versículo 14, nos dá uma orientação tão prática e uma confirmação a respeito disso. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus,
Ele nos ouvirá. Então, ou seja, se estou orando alguma coisa que não é da vontade de Deus, Deus, Ele pode estar escutando você, mas não está ouvindo, no sentido de dar a você. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então tudo começa na vontade de Deus, irmãos. Nós falamos tanto da vontade de Deus, nós queremos a vontade de Deus, nós queremos experimentar esta boa, perfeita, agradável de Deus, vontade de Deus, mas nós precisamos saber, entender e compreender a vontade de Deus. Então, qual que é o meu trabalho, a minha cooperação com Deus? É viver para aprender qual é a vontade de Deus. Se você vive para ganhar dinheiro, isso não está errado. Se você vive para casar ou ser feliz com a sua família, isso não está errado. Mas existe uma vida que vai além dessa. Nós precisamos viver para descobrir qual é a vontade de Deus. Um filho que tem um pai que ama, é um filho que vai ter confiança todas as vezes que aproximar do pai e falar assim: pai, eu estou precisando de dinheiro para tal coisa. O filho que sabe a vontade do pai, ele não tem medo de pedir ao pai o que ele quer. Então Deus, ele está esperando que eu e você, como filhos dele, possamos nos chegar confiadamente ao trono desta graça, sabendo o que pedir, e se estou pedindo a vontade de Deus, tenha certeza, Deus está ouvindo e vai conceder. O problema é que muitas vezes nós não oramos a vontade de Deus. Nós oramos nossas aflições, oramos nossas preocupações, oramos nossas inquietudes, oramos muitas vezes rapidamente e não compreendemos a vontade de Deus, e aí as nossas orações não são respondidas. Quando uma oração sua é respondida, isso te dá um ânimo novo para você continuar orando, não é verdade? Você que já teve uma oração respondida, sabe que Deus ouve, que Deus responde e que Deus é poderoso, mas Deus se detém na vontade dele. Deus não tem compromisso com o meu e com o seu bem-estar. Deus tem compromisso com a vontade dele. Se a vontade dele está sendo feita na sua vida, é isso que importa para Deus. E Deus está desejando ver que você está querendo saber e compreender qual é a vontade dele. Colossenses capítulo 1, versículo 9, vai dizer algo para nós. Veja o que o apóstolo Paulo estava orando. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está pedindo para que o nosso amor aumente em conhecimento e percepção, para a gente discernir o que é melhor. E eu tenho certeza que você sabe discernir muito bem quais são os melhores hambúrgueres da cidade, não é mesmo? Você sabe discernir muito bem qual é a melhor pizza da cidade, ou quais são as melhores para você. Você sabe discernir onde tem um camarão melhor. Se eu quiser comer um bom camarão e vou perguntar para você, você não vai me falar para ir num lugar e comer um camarão que você não gostou. Então nós temos capacidade de discernir, e é isso que o apóstolo Paulo está querendo falar conosco. Ele ora para que nosso discernimento aumente, para que a gente vá discernindo o que é melhor. O que Deus está colocando para nós tem que ser melhor
do que o que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. Discernir o que é melhor faz toda a diferença na nossa vida. Ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. E 1 Pedro vai falar isso também, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito disso, para que no tempo que lhe resta, quanto tempo te resta? Você já parou para fazer essa conta? Quanto tempo lhe resta? Não, né? Ai, pastor, não fico pensando nessas coisas. Não me deprima. Mas o apóstolo Pedro está falando, ele está falando, para que no tempo que lhe resta, o que tempo que lhe resta? Quanto tempo lhe resta? Faz as contas aí. 5 mais 2, mais 4, mais 5, mais 6, tal, volta. Te resta 50? 60 anos? Te resta 80 anos? Para ninguém aqui resta mais do que 100 anos. Talvez nem para os bebezinhos de colo. Já parou para pensar nisso? E a gente pode pensar, puxa, 50 anos ainda me resta? Ah, eu posso ser um pouco displicente então. Sabe quando as coisas estão folgadas e a gente é um pouco displicente? Aquele time de futebol que já ganhou e aí é displicente. Muitas vezes ele acaba tendo o jogo empatado, perdendo o jogo. E muitas vezes assim é a nossa vida. Talvez a gente ache que vai nos dar muito tempo pela frente e a gente é displicente em algumas coisas. E a gente não se atenta para o tempo que nos resta. Continuando no versículo 4:2. Para que o tempo que me resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Quem quer viver aqui o resto da vida para fazer a vontade de Deus? Profetizo que seja assim na sua vida. Profetizo que a cada dia mais você aprenda a discernir o que é melhor. Profetizo sobre você que a cada dia mais você vai compreender e o seu conhecimento vai aumentar a respeito da vontade de Deus, para você tomar as melhores decisões. E para que você não seja guiado pelos maus desejos humanos. Vamos agora a Efésios capítulo 5, que é o texto que quero considerar como um texto chave para a nossa noite de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 15. Você vai perceber que sempre as cartas apostólicas vai ter um cuidado e um zelo da parte dos apóstolos para que a igreja viva da maneira que precisa viver. Os apóstolos, eles não ficavam jogando conversa fora. Os apóstolos, eles não ficavam falando algo que não seria bom para a vida dos irmãos. Eles eram certeiros. E aquilo que eles mais viam era a respeito da vontade de Deus. E eu quero te incentivar, você, quando estiver lendo a sua Bíblia, você se atentar para isso, para ir descobrindo a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha que coisa impressionante isso, irmãos. O apóstolo Paulo está falando, tenha cuidado. Preste atenção com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em algumas outras traduções está remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, ou seja, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é
a vontade do Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos saber, entender e compreender, é isto daí, a vontade do Senhor. Eu e você precisamos saber qual é a vontade do Senhor. E eu quero perguntar a você, marido, você sabe qual é a vontade do Senhor para você como marido? Esposa, você sabe? Você sabe explicitamente? Filhos, você sabe qual é a vontade do Senhor para você como filho? Pais, sabe? Se você não sabe, se você continuar lendo Efésios capítulo 5, a partir do 22, você vai saber. Andar com Deus não é difícil, irmãos. Andar com Deus é a coisa mais simples que tem. Porque Ele já deu o caminho. Nós não temos que fazer o nosso caminho. Nós não temos que fazer o nosso destino. Ele já nos destinou, inclusive já nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Ele já deu o caminho. Eu não tenho que fazer o meu caminho. Eu só tenho que aprender a discernir o que é melhor, compreender a vontade do Senhor e obedecer. É simples assim. A vida com o Senhor não é uma vida difícil. É uma vida simples, porque Ele já nos disse o que fazer. Então se você vai em Efésios capítulo 5, 22, você vai, mulheres. Se você vai no 25, você vai ver, maridos. Se você vai em Efésios 6, 1, você fala, vê aí, filhos. Se você vai em Efésios 6, 4, você vê aí pais. Se você vai em Efésios 6, 5, tem aí escravos, mas na verdade podemos ver que no nosso cotidiano é empregados. Trabalha para alguém? É uma palavra para você. Como ser um funcionário exemplar? Está escrito. Você que é patrão, está escrito aqui, versículo 9 do capítulo 6, vocês que empregam, vocês que são senhores, são patrões, são empresários, está escrito aqui. E toda a palavra de Deus, ela está recheada da vontade do Senhor. O que nós precisamos é ser zelosos para compreender isso. Buscar a compreender qual é a vontade do Senhor. Porque você já percebeu que nós somos cheios de vontade? Nós somos cheios de vontade. A gente acorda já sem vontade. Ah, não estou com vontade. Quando a gente vai almoçar, a gente não sabe o que almoçar porque não tem vontade. Não tem vontade de comer isso, comer aquilo. Sexta-feira à noite a gente não quer ficar em casa porque não tem vontade. A gente olha para a geladeira, mas não tem vontade de fazer isso. Domingo a gente está cheio de vontades. Será que vou, não vou? Fico, não fico? E a gente fica cheio de vontades. E nossas vontades estão baseadas no ego. E egoísmo, ele está centrado em mentiras, em maldades. Deus, ele não tem nada a ver com o nosso ego. Deus tem a ver com a vontade dele. E a vontade de Deus e nosso ego, na maioria das vezes, é incompatível. Então, quando eu e você estiver lendo a Bíblia, você precisa querer saber qual é a vontade de Deus. E à medida que você sabe qual é a vontade de Deus, você tem ali o que é melhor. E se você escolhe a vontade de Deus, você está discernindo o que é melhor, e isso vai te ajudar em todas as coisas que você fizer. E essa palavra aí, remindo, que na tradução Nova Linguagem de hoje, na NVI, está falando aproveitando ao máximo cada oportunidade, é justamente isso, é fazer o uso sábio de cada oportunidade para fazer este bem que é a vontade de Deus, de tal forma que este zelo e este bem, ele se torna de certo modo um rendimento para nós e nos faz ganhar tempo. Remir o tempo é isso. À medida que eu vou fazendo o bem que Deus deseja,
eu vou remindo o tempo. Diga uma coisa comigo, a vontade de Deus sempre me fará ganhar tempo. Sempre. A vontade de Deus sempre me fará ganhar tempo. E perder tempo é algo que você não quer, não é mesmo? Quem quer perder tempo aqui, levanta a mão. Ninguém quer perder tempo. Eu quero ganhar tempo. Não é mesmo? E para Deus, tempo não é dinheiro. Para Deus, tempo não é dinheiro. Tempo que nós temos é a forma que Ele nos dá para descobrirmos a vontade dEle e sermos felizes, sermos vitoriosos, sermos bem-sucedidos. E remir o tempo é viver com esse destino certo. Porque quando a gente não tem um destino certo, a gente vai ficar perambulando, tentando achar alguma coisa. E aí, quando a gente se perde, a gente entra numa rua, entra em outra, entra naquela outra, e me perdi, e agora? E parece que a gente vai ficando mais irritado, à medida que a gente vai tentando uma coisa, tentando outra, quando a gente não tem o destino certo. E graças a Deus, eu hoje, se for Jesus, fala que eu estou dizendo o que Ele mandou falar. E eu, graças a Deus, hoje, eu olho para trás, na minha vida, e eu fico me perguntando, o que eu fiz para ter a esposa que eu tenho? O que eu fiz para ter as filhas que eu tenho? O que eu fiz para ter a família que eu tenho? O que eu fiz para ser pastor de uma congregação? O que eu fiz para viver uma vida íntegra, em paz? O que eu fiz para estar colhendo bons frutos na minha vida, hoje, com 40 anos? A única resposta que eu posso dar para vocês é que escolhi a vontade de Deus em todas as fases da minha vida. Escolhi a vontade de Deus em todas as fases da minha vida. E eu estive ontem em Itajaí com os jovens, os adolescentes. E nós que somos pais, o que a gente mais quer dos nossos filhos é que eles saibam fazer as escolhas certas. Não é mesmo? Se a gente está pastoreando alguém, discipulando alguém, liderando alguém, o que nós como líderes, o que nós como pastores mais queremos é que as pessoas tomem as melhores decisões. Porque é disso que se trata o reino de Deus. E este tempo que nós vivemos, esse tempo que nos resta, é para a gente tomar decisões decisivas. Cada decisão que você toma é uma decisão que vai gerar ou um fruto amargo ou um fruto doce. E talvez se você está chupando um fruto amargo hoje, se você vai olhar para trás, com certeza é porque você fez uma decisão baseada nos maus desejos humanos. Quem hoje não tem um casamento feliz e casou, fala, puxa vida, se eu não tivesse casado. E a gente como pastor atende muitas pessoas e vê pessoas se divorciando, pessoas se dando mal umas com as outras. E a gente pergunta, por que não viu essas coisas antes? Não é mesmo? Porque um casal que se casa, ele tem que manter esse amor. Não é mesmo? O que aconteceu no meio do caminho que isso desgringolou desse jeito? E aí eu percebo os jovens e os adolescentes tendo problema com os pais. E eu falo, mas por que está tendo problema com os pais? Por que não está obedecendo o pai? O
que o pai está falando parece de tão grave assim, que está causando uma irritação no filho. E a gente começa a ver relacionamentos, quer seja conjugais, quer seja de paternidade, de filiação, parece que não está dando certo, alguma coisa não está dando certo. Eu quero trazer a responsabilidade para você nessa noite. Se algo não está dando certo na sua vida, é porque você não está conhecendo a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus. Porque se reclamamos de algo que acontece conosco, ou que está acontecendo, provavelmente que nós não estamos na vontade de Deus. Porque mesmo que a gente esteja sofrendo, se a gente está sofrendo porque está fazendo a vontade de Deus, jamais vamos murmurar e vamos reclamar. Vamos sofrer pacientemente. Não, isso está acontecendo comigo, mas olha, eu estou em tanta paz, e eu estou tão alegre porque estou escondido em Cristo. E ninguém pode tocar a minha vida. E nada acontece se Deus não quiser que aconteça. Vocês estão compreendendo, irmãos? Isso tem a ver com a sua vida. Preste atenção nisso. Tem a ver com a vida da sua família. Tem a ver com a sua casa. Tem a ver com os próximos anos que você vai viver. E esses dias maus, irmãos, que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo, ele está falando dias maus há 2000 anos atrás. E se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, o que ele ia escrever? Os dias são terrivelmente maus. Porque o pecado só está se multiplicando, não é mesmo? Aonde a gente vai, a gente vê a proliferação do pecado, uma multiplicação do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não precisamos ter medo de viver neste mundo, irmãos. Porque somos sacerdotes de Deus, mas somos profetas e reis. E como profetas e reis, precisamos compreender a vontade do Senhor. Porque se eu não consigo ordenar a minha vida, não posso ordenar a vida deste mundo. E a nossa responsabilidade é também com este mundo. E esses dias são dias onde as contradições, elas estão ameaçando a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Esses dias são dias trabalhosos, dias de pressão, dias de tormento por conta da correria que este mundo põe a gente para correr. E Jesus nos advertiu: cuidado para que o coração de vocês não esteja sobrecarregado com os cuidados dessa vida. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, não sejam insensatos, não sejam nécios, mas sejam sábios. Sabe o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não reflete. É uma pessoa que não usa a inteligência espiritual dela. Não é inteligência emocional, é inteligência espiritual. Eu só posso usar a minha inteligência espiritual se nasci de novo e compreendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é totalmente espiritual. E ela governa sobre minhas emoções, sobre meus pensamentos e minhas vontades. Então uma pessoa insensata é uma pessoa que é precipitada. Deixa eu dizer algo para você. Se aparecer uma oportunidade na sua vida e alguém falar assim, mas tem que escolher hoje. Você fala assim, então eu não quero. Não, mas tem que ser rápido. Não, então pode dar para outro. Porque fazer as coisas precipitadas é ser insensato. Porque a precipitação não te faz pensar. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm dinheiro, querem investir em negócios, mas não fazem um plano de ação primeiro. Não busca conselho. Não vai entender do mercado. Não, eu quero isso aqui mesmo, eu vou investir nisso. E sem pensar, insensatamente investe dinheiro, daqui a pouco começa a chorar. Ah, porque não está dando certo, que é a crise. Não é a crise, irmão. É a falta de sensatez. Nossos jovens e adolescentes, a mesma coisa. Os pais falam, olha, espera,
Namora ainda não. Calma, agora não é tempo de namorar. Mas os cabeça dura, não, porque agora eu estou apaixonado, o que eu quero, eu estou apaixonado, Não pensa. E aí se torna insensato. Começa a namorar, e aí começa a deixar seus pedaços aí, por aí afora. Cada um com um pedaço de uns aí. A vontade de Deus é para te proteger, para te deixar íntegro. Vai ter o tempo para casar, vai ter o tempo para aproveitar do sexo no casamento. Então, muitas vezes a gente quer que os nossos filhos obedeçam. Ah, mas esse filho não obedece, ele está tão precipitado, quer as coisas para ontem. Mas e nós, como filhos de Deus? Então, não seja insensato, não seja tolo ou tola. Pensa, antes de tomar qualquer decisão, para e pensa. É isto que o Senhor deseja? Eu já disse aqui, nem tudo que reluz é ouro. Nem toda porta que se abre é de Deus. E a gente ora, a próxima porta que abrir é essa, Senhor. Isso é seu coração precipitado. Para, pensa, julga, veja na palavra, peça conselho dos líderes, dos discipuladores, dos pastores, peça conselho. Nós como pastores, o que a gente vê de erro, que poderia ser evitado, é grande, porque não parou para pedir conselho. Aí depois vem trazer o problema. Aí quando vem trazer o problema, a gente vai aconselhar, a gente vai estender a mão, mas aí vai ter um tempo de frutos amargos. E nós como pastores não queremos que ninguém esteja usufruindo de frutos amargos. E se você usufruiu ou está usufruindo de algum fruto amargo, se arrependa, meu irmão, minha irmã, e se alinhe à vontade de Deus. Não é minha vontade, é a vontade de Deus. Essa compreensão significa isso. Compreender a vontade de Deus é perceber, é entender claramente. Se você não está claro em relação à vontade de Deus para algo na sua vida, não faça até que esteja claro. Tem que estar nítido, a vontade de Deus tem que estar explícita. Amém? Nós vamos viver de maneira sensata neste mundo. Porque se nós nascemos de novo, o Senhor diz que nós adentramos a um reino, não é mesmo? Aquele que nasceu da água e do Espírito entrou aonde? No reino. Então o reino já está. Nós agora usufruímos deste reino. E nós, como filhos deste reino, filhos deste rei, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que este rei, ele domina e ele rege pela vontade de Deus. O reino de Deus, ele é regido pela vontade de Deus. O reino de Deus não é regido pela vontade dos homens. O reino de Deus não está regido pelas nossas circunstâncias. O reino de Deus, ele é estabelecido sobre a vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que todo mundo quer, e esse versículo todo mundo sabe de cor, eu preciso compreender qual é a vontade dele. Qual é a vontade? Qual é a vontade? Aí a gente vai ver quem obedece e quem não obedece. Porque quando você sabe a vontade de Deus, você tem dois caminhos: escolher o que é pior e escolher o que é melhor. E a palavra diz que o apóstolo Paulo orava para que a igreja pudesse saber discernir o que é melhor. E se eu não sei qual a vontade de Deus, eu jamais vou desfrutar da herança desse reino. Se eu não caminho pela vontade de Deus, eu jamais vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Eu só desfruto de Deus quando faço a vontade de Deus.
É simples, irmãos. Deus, ele age por princípios. Deus não age pelo seu merecimento. Não é porque você merece, é porque você obedece. Não é porque você deu dízimo, não é porque você vem na reunião, isso é muito bom. Mas é porque você faz a vontade de Deus, é que você vai usufruir daquilo que Deus tem para você. Viver o Evangelho sempre vai nos demandar responsabilidade. Viver o Evangelho não é para as pessoas que não querem trabalhar. Não é porque estamos na graça que não temos um trabalho. É de graça, mas não é grátis. Viver no reino de Deus exige responsabilidade. E responsabilidade que vai nos encaminhar até o final das nossas vidas, para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Dentro de casa, fora dela. O que nos protege é sempre a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo entendeu, o que o apóstolo Pedro entendeu, o que os apóstolos entenderam, e o que o próprio Cristo veio fazer, foi a vontade de Deus. Hebreus, ele fala: vim para fazer uma coisa só, a tua vontade. Cristo não veio para dividir a história no meio, AC e DC. Cristo não veio para criar a religião evangélica. Cristo não veio para criar cristianismo. Cristo veio para instaurar esse reino de Deus, pelo qual eu e você podemos fazer a vontade de Deus e usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. O reino de Deus é a coisa mais poderosa que existe. E basta eu e você desejar viver esse reino. Porque eu não quero viver no reino das trevas. Eu quero viver no reino da luz e usufruir da luz. Amém? Marcos 3,35 fala que a mãe de Jesus, furiosa com ele, reconhecendo apenas o Jesus histórico, o Jesus galileu, vê que ele não estava nem comendo, nem bebendo, ele chega na porta, ela chega na porta e bate, manda chamar Jesus que eu quero falar com ele. Saiu de si, perdeu a cabeça. A mãe de Jesus, Maria, manda chamar Jesus. Jesus é meu filho, manda eu chamar. Eu acho que eu sei qual é a cara que Jesus fez. Naquela hora, com certeza ele sentado, e a casa dentro cheia de gente, os discípulos ali, ele recebe a notícia e com certeza ele é interrompido. Você interrompeu o mestre? Ah, mas tem que ser muito corajoso mesmo. Mas a pessoa que foi interromper Jesus, estava achando que era a melhor coisa a se fazer, porque a mãe de Jesus estava chamando ele lá fora. A mãe, os irmãos e as irmãs, a família de Jesus estava brava. Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão te chamando lá fora, Jesus. Eu creio que Jesus deve ter olhado para aquele rapaz, ou aquela moça, não sei. Olhado, aquele silêncio. Olhou para os olhos dos discípulos e fez essa pergunta: quem é minha mãe? Isso chocou os discípulos. Quem é meus irmãos e minhas irmãs? Porque Jesus estava totalmente desprezando o desejo da família natural dele. Sim ou não? Não queria saber nada da Maria. Não queria saber nada das irmãs, dos irmãos. E Jesus olha e fala: aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, esses são meus irmãos, e essa é minhas irmãs. Nosso único parentesco aqui, por sermos irmãos, e o que nos liga aqui, não é porque você me conhece, me acha legal, ou conhece alguém aqui, acha alguém legal. Nosso parentesco aqui
é porque fazemos a mesma vontade. Se você não faz a vontade de Deus, nós não podemos nos reunir em nome de Jesus. Por isso ele falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. O que Jesus está querendo dizer é que quando 2 ou mais estiverem reunidos na minha vontade, ali estarei. E você pode imaginar quantas reuniões existem em Florianópolis, que as pessoas não estão querendo fazer a vontade de Deus? Quantas reuniões onde existe egoísmo, onde existe barganha, onde existe manipulação, onde existe uma motivação da alma para tentar alegrar as pessoas, para que elas fiquem felizes e deem muito dinheiro e recebam as bênçãos de Deus. Jesus não está no meio dessas reuniões. Não interessa se eu estou sentindo um arrepio, porque arrepio não significa que você está sentindo a presença de Deus. A presença de Deus já está, porque você nasceu de novo e recebeu o Espírito. Então, quando Jesus está, é quando a vontade de Deus está sendo feita. Nós somos irmãos e irmãs, porque queremos a mesma vontade. Não porque estamos no mesmo salão. E o que nós temos falado nesse último mês tem sido tão violento e precioso. Temos falado de corpo de Cristo, família de Deus, em ser igreja. Palavras que estão definindo a nossa realidade, estão definindo o nosso curso, estão definindo o rumo, estão nos dando entendimento do que fato nós somos chamados a fazer. Somos chamados a ser. Nós somos responsáveis, irmãos, em compreender qual é essa vontade. E para a gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé, abrisse em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 17. Na verdade, vamos começar no versículo 15. 1 João 2, 15. Veja, não amem o mundo, ou esse sistema deste mundo, nem o que nele há. Veja porque o apóstolo Pedro falou sobre desejos humanos, que são malignos e maus. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o Pai desta família, não está nele. Veja que afirmação forte. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Em algumas outras traduções está a soberba da vida. Olha, o que é da carne, o que é da soberba, o que é deste ego, tudo que tem a ver com essa justiça própria nossa, não provém do Pai, provém do mundo. Versículo 17. Mas o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados irmãos, que eu e você possamos estar sendo tão responsáveis nesse dia, para buscar a compreender qual é a vontade dele. Não vivemos como insensatos, mas viver remindo o tempo, fazendo com que cada decisão que eu estou tomando de acordo com a vontade de Deus, vai me fazer ganhar tempo. A vontade de Deus sempre vai me fazer ganhar tempo. Nunca a vontade de Deus te faz perder tempo, meu amado, minha amada. Ela te avança, a vontade de Deus te põe lá na frente, a vontade de Deus te coloca exatamente onde Deus quer. É a vontade de Deus que nos protege, é a vontade de Deus que nos anima, é a vontade de Deus que nos motiva. Que a cada dia mais, nós como família Reviver, possamos estar descobrindo qual é essa vontade do Senhor.
para sermos igreja, corpo de Cristo, família de Deus, indivíduos e filhos de Deus responsáveis que vivem o Evangelho da maneira digna dele. Como pessoas que sabem, nesse tempo que resta para nós no meio deste mundo, sabemos qual é a vontade dele. E não interessa se o mundo vai de mal a pior, nós vamos de bem a melhor. Amém? Não fique com medo do mundo, não fique com medo do que o mundo fala. O mundo está baseado em mentiras, nós estamos baseados em verdades. A vontade de Deus te sustenta na verdade. E você pode dizer explicitamente ao mundo: vivo na vontade de Deus. E se você sofrer por conta disso, se você sofrer bullying por conta disso, você vai ficar alegre. Porque Jesus falou que aqueles que sofrem, aqueles que padecem por causa do meu nome, são bem-aventurados. Se alegrem, se regozijem-se, porque assim também foi com os profetas. O mundo odeia a verdade, nós amamos a verdade, e queremos que ela vá crescendo em nós. E a verdade cresce quando a gente compreende a vontade de Deus, e faz sumir da nossa vida tudo aquilo que não é da vontade dele. Faça esse compromisso, amém? Feche seus olhos, abrace quem está do seu lado. Pai, nós podemos perceber o teu amor por nós, que nos deu destino. Temos um pai, temos um destino. Não estamos perambulando por este mundo, como que perdidos, tentando achar alguma coisa. O Senhor já nos achou, nos escolheu, nos predestinou para sermos conformes à imagem do teu Filho. Pai, somos tão felizes por participar da tua família. E nós, como tua família, não queremos que nenhuma outra vontade nos governe. Não queremos que nossas emoções nos governem. Não queremos que nossos pensamentos nos governem. Não queremos que nossos desejos nos governem. Queremos ser pessoas sábias, sensatas, prudentes. Pessoas que vivem de forma digna este Evangelho. Este Evangelho de graça e de verdade. Espírito, eu oro por cada irmão, por cada irmã, que tem desejado conhecer a tua vontade nesses dias de forma mais explícita e mais clara. Que seja assim, Senhor. Que cada irmão, cada irmã possa estar vendo mais claramente a respeito de todas as coisas. E que a tua vontade seja a palavra final. Eu oro para que cada pessoa que está se sentindo perdido ou perdida, desorientado ou desorientada, ou que está comendo alguns frutos amargos, por más escolhas que fizeram, pela tua grande misericórdia e pela tua graça, que o teu Espírito Santo esteja convencendo esses irmãos, e liberando ainda mais graça, mais favor, mais luz, para que eles possam se arrepender e viver a vida que o Senhor tem para eles. Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti, para que, se existe algo em nós que não está de acordo com a Tua vontade, alguma decisão que está de acordo com a Tua vontade, queremos nos render a Ti. Queremos nos render a Ti, Senhor.
Não queremos correr paralelos na tua vontade. Não queremos ser independentes. Queremos ser dependentes desta tua vida. Andar neste caminho. Queremos estar exatamente neste centro da tua vontade. Nos ajuda a compreender, Pai. Nos ajuda a compreender qual é a tua vontade. Não nos deixe errar. Não nos deixa perder tempo, Senhor. Queremos saber a tua vontade para todas e quaisquer situações, quaisquer circunstâncias que apareçam. Nos ensina, Senhor, a viver neste mundo de maneira prudente, sem precipitação para nada. Que esta tua sabedoria, que é o teu próprio Filho, esteja fluindo em nós. E nos livrando, Senhor, de toda e qualquer armadilha de Satanás. De toda e qualquer armadilha deste mundo. Nos livrando de todo e qualquer engano deste mundo. Toda e qualquer ilusão deste mundo. Oh Espírito, vai nos centrando em Cristo a cada dia mais. E que este Cristo que já está em nós esteja manifestado, esteja sendo manifestado, porque Cristo que está em nós sabe fazer a vontade do Pai. E esta tua aliança que agora em Cristo está vigente, nos dá essa recompensa, nos dá esse privilégio de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para usufruirmos de toda a vontade do Pai. Queremos que isso aconteça conosco, Senhor. Eu oro e peço que seja assim, em nome de Jesus, na vida de cada irmão desta família Reviver. Em nome de Jesus. Amém.